Olá! No nosso vídeo de hoje nós vamos falar sobre as birras. Será que são só as crianças que têm os ataques de birras? Bom, a grande verdade é que todos nós, adultos e crianças, apresentamos explosões emocionais. Toda criança tem birra. Você, adulto, tinha birra quando criança. O seu avô, os seus pais, todos apresentavam birra. Porque a birra, ela é uma imaturidade, né? Assim como o bebezinho que tem cólica por conta de uma imaturidade do intestino, né? Que tem um intestino ali pequenininho, que está se desenvolvendo, ele tem as cólicas. A criança, ela tem a birra, esse comportamento muito exagerado, porque ela está imatura. Ela ainda não sabe lidar com as suas emoções. E nós, adultos, também temos os nossos momentos explosivos, em que a gente não sabe lidar com as nossas frustrações. Mas a gente não consegue levar a sério os motivos que a criança apresenta as birras. Existem alguns motivos que diferenciam essas explosões emocionais do adulto e da criança, que são os motivos, a intensidade, a duração e a reação. O adulto que já amadureceu emocionalmente, ele consegue discernir quais as reações que ele pode ter moralmente diante das suas frustrações. Mas a criança que ainda não está madura, ela não consegue ter um discernimento diante das suas ações e das suas reações. Né? Quem é que nunca se deparou com uma criança frustrada por um brinquedo que quebrou, frustrada porque ela queria uma banana inteira e você cortou a banana ao meio e ofereceu para ela? Ela ainda não sabe discernir os motivos pelos quais ela explode emocionalmente, não sabe como lidar com essas explosões, né? Com essa fúria. O que mais dificulta nos momentos de birra é quando o adulto não consegue compreender os motivos que levou a criança a ter esses momentos explosivos. Nós sabemos que na vida adulta existem muitos momentos em que fazem a gente perder a paciência. Um dia difícil no trabalho, uma injustiça, algo que a gente passa, né, no dia a dia que faz com que a gente perca a paciência e perca o controle. É fácil, né, a gente olhar para um adulto e entender por que ele perdeu a paciência, porque ele foi explosivo. Mas fica difícil quando a gente olha para a criança e diminui a frustração dela. Um brinquedo que quebrou, uma brincadeira que acabou, quando ela precisa ir embora, quando ela quer algo e ela não tem, a gente diminui o motivo que causou a birra. E aí a gente não consegue entender a frustração que ela está sentindo. E a gente diminui o sentimento dela. Punir a criança, não deixar que ela se expresse, não falar sobre ela com as frustrações, só faz com que ela se torne futuramente um adulto que não fale sobre os seus sentimentos, que vai guardando, guardando, guardando até o momento que ela explode. Possivelmente você conhece algum adulto que é assim, você pode ser um adulto que é assim, que vai guardando, guardando e uma hora você explode, né? E joga a sua fúria, as suas explosões para todo lado, porque não consegue lidar com as suas frustrações no momento em que precisa lidar com elas. Então, ensinar a criança a lidar com a frustração não é não permitir que ela se expresse, mas ajudar ela a entender que a frustração ela existe e que vai precisar lidar com ela. Mas que a birra é uma das formas que a criança tem de expressar aquilo que ela está sentindo, uma forma imatura ainda. Então, a minha orientação de hoje é que você, enquanto adulto maduro, compreenda os motivos que vem causando as birras da sua criança e ajude ela a lidar com essas frustrações. Punir ela só vai fazer com que ela tenha dificuldade de se expressar. Entenda também que uma criança de 1 ano até uns 5 anos é natural ter birras. Ela não é uma criança mimada, ela não faz para te chamar atenção, ela não tá fazendo para te manipular. Ela só é imatura emocionalmente. E para isso, ela precisa de um adulto maduro para ajudar ela a amadurecer. Então, busque compreender os motivos que têm causado essas frustrações. Assim como você se frustra, a criança também se frustra. E você precisa ajudar ela a entender isso. E futuramente ela vai conseguir se expressar melhor, com mais maturidade.
Esse é o vídeo de hoje, eu espero ter ajudado de alguma forma. Se você precisar de alguma ajuda, eu estou à disposição.